As férias escolares podem ser sinônimo de trabalho redobrado para os pais. Um pequeno descuido e a brincadeira pode perder toda a graça. Para auxiliar os familiares diante dessas situações, profissionais sugerem algumas dicas que tornam este período ainda mais divertido. Acompanhe. Em tempos de férias, muitas crianças ficam em casa em tempo integral, sem muita coisa para fazer. E é aí que os pais precisam usar da criatividade. Atividades que proporcionem o contato com a natureza, então fazer piqueniques, né? Outras viagens também, preparar esse roteiro, programar essa viagem, né? Entrar nesse outro mundo de novas histórias, outras realidades, isso é muito importante também. E para aquelas crianças que ficam horas em frente à televisão? Dentro dessa questão da televisão, acho que os pais também podem assistir algum desenho ou algum filme mais lúdico com a criança, deixar aflorar também esse lado infantil dos pais também, né? E programar outras atividades, danças, acampamentos próprios dentro de casa, utilizar de lençol, colchão, isso é muito legal, né? Usar das músicas, mímicas, é bem interessante. O tenente Rafael alerta sobre os riscos de acidentes domésticos. Os riscos de acidente em casa para as crianças eles são inúmeros, né? Então, desde as quedas, a criança se ferir em algum móvel, o risco de choque elétrico, seja na tomada, seja algum equipamento elétrico em mau estado de conservação, seja de queimaduras ou derrubando alguma panela com algo quente ou mesmo a chama do fogão. Então os riscos são inúmeros, então é muito importante que as crianças pequenas elas sejam supervisionadas em tempo integral e as crianças um pouco maiores elas sejam orientadas para não se colocar em situação de risco. Acidentes domésticos são bastante comuns com crianças, mas existe um outro grupo, a dos idosos. 75% são quedas que acontecem dentro de casa e quem socorre são eles. Então a pessoa idosa às vezes ela tem uma condição de mobilidade menor, então é muito comum que ela tropece em móveis ou em tapetes ou então ela bata a cabeça em algum objeto. Então é muito importante que a prevenção. Então não deixar o tapete solto, se possível colar o tapete no chão com alguma fita, algum material. O próprio piso, não deixar pisos escorregadios. O banheiro, por exemplo, da casa é uma parte muito sensível, então é recomendável que se coloque alças para que o idoso ele se apoie quando ele estiver utilizando. Então a ideia é sempre prevenir. Prevenir é melhor que remediar. Então a gente pode tomar pequenas atitudes que podem evitar grandes problemas. Segundo o advogado Wagner, qualquer risco que a criança corra, os pais podem responder criminalmente. Na verdade, a criança ela tem que estar sempre acompanhada com os pais, né? Se acontecer da criança ficar em casa sozinha, ela sendo menor de idade, principalmente o menor impúbere, que é aquele menor de 12 anos para baixo, e eventualmente acontecer alguma coisa com a criança, ela acabar se machucando com um botijão de gás, um choque elétrico, faca, ou até mesmo cair num andar, um apartamento, os pais poderão responder criminalmente por crime de abandono de incapaz. E esse crime ele se estende também não só para crianças, mas também para idosos, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros. Em caso de emergência, o que fazer? Para onde ligar? Para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiros? A gente trabalha em 2 números diferentes, porém integrados. O telefone do bombeiro é 193 e os chamados para o SAMU ocorrem através do 192. A cargo do SAMU ficam casos clínicos, emergências médicas como um AVC ou algum infarto ou a pessoa que se sinta mal fica a cargo do SAMU. Bombeiro cuida de desastres, urgências e emergências. Então, por exemplo, um acidente de trânsito que a pessoa fique presa nas ferragens, o bombeiro que vai retirar. Em caso de incêndios que tenha vítima, o bombeiro que vai retirar. E mesmo em casos clínicos, que a pessoa esteja de local de difícil acesso, também o bombeiro que vai atuar. O artigo 266 do Código Penal descreve que passar trote é crime. Portanto, cabe conscientizar-se de que essa brincadeira não é legal e o seu ato pode prejudicar a quem comete. Um trote pode ser um atendimento que demore mais para outra pessoa que realmente esteja precisando.
Mais de metade das ligações que a gente recebe é trote, então o que a gente pede é que não passe trote e também conscientize os amigos, supervisione as crianças. Muitos trotes que a gente recebe é de crianças que ficam sozinhas em casa, então o apelo é que não faça trote, tá certo? Porque a hora que o senhor precisar, pode acontecer de alguém estar passando trote e a gente ficar impedido de atender por estar resolvendo um problema que poderia não acontecer. Minha gente, para quem pretende alugar um imóvel, essa é uma boa época. O preço do aluguel caiu em quase 9% no ano passado e, segundo o índice FIPE-ZAP, no último mês, os valores se mantinham baixos. Mas agora é uma boa época para quem pretende alugar um imóvel. Com a inflação controlada, os preços do aluguel caíram quase 9% no ano passado. Um levantamento do índice FIPE-ZAP aponta que os preços médios do aluguel residencial no Brasil caíram 8,95% em 2016. Em dezembro, os preços ficaram praticamente estáveis, com variação negativa de 0,02%. O valor médio por metro quadrado verificado nas 11 cidades pesquisadas ficou em R$ 30. Em dezembro, a cidade com maior valor por metro quadrado para o aluguel era o Rio de Janeiro. Os cariocas pagavam R$ 35,21 por metro quadrado alugado. E os paulistanos vêm logo atrás, com um metro quadrado que custa R$ 34,95. Na contramão, o metro quadrado mais barato foi verificado em Curitiba, R$ 16,57. Mesmo o brasileiro evitando fazer compras por causa da crise econômica, uma pesquisa mostrou que 40% das pessoas fecharam o ano de 2016 no vermelho. De janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados 700 novos inadimplentes no país. O ano de 2016 terminou com mais de 58 milhões de consumidores no vermelho. São cerca de 700 mil nomes a mais do que o registrado em janeiro do mesmo ano. Mas, apesar do crescimento da inadimplência, a pesquisa destaca que houve uma desaceleração nos últimos meses. Em maio, por exemplo, o número passou a marca dos 59 milhões. Ainda de acordo com o levantamento, quase 40% da população brasileira adulta está registrada em listas de inadimplentes, enfrentando dificuldades para realizar compras a prazo, fazer empréstimos, financiamentos ou contrair crédito. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui no Repórter Setorial. Você vai acompanhar agora algumas notícias do cenário nacional, dentre elas as inscrições do SISU que já estão abertas para estudantes de todo o país. Acompanhe. Quem realizou o Enem 2017 e pretende se candidatar a uma vaga do SISU já pode fazer as inscrições para a primeira edição deste ano. Elas acontecem até o dia 27, na sexta-feira. Segundo o Ministério da Educação, serão oferecidas mais de 200 mil vagas em 131 instituições de ensino superior. Os interessados devem se cadastrar no site do sisu.mec.gov.br. A indenização que o governo deve às concessionárias de energia elétrica será paga pelos consumidores e empresas, o que deve gerar neste ano um aumento de até 9% nas contas de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a indenização é de 65 bilhões de reais e pode ser paga durante os próximos 8 anos. A medida ainda passará por uma audiência pública para ser confirmada. A Terra da Garoa, cidade de São Paulo, nesta quarta-feira comemora 463 anos. Considerada a terceira maior cidade do mundo, com mais de 12 milhões de habitantes, ela é atraída por turistas que vêm de várias partes do Brasil e do mundo, por sua cultura e por pessoas que buscam uma oportunidade de trabalho. Esse foi o nosso Giro Nacional de Notícias, mas daqui a pouco, ainda nesta edição, estarei de volta com outras informações aqui da nossa região. Até já! A Associação Mundial de Pediatria recomenda que as crianças não tenham acesso à tecnologia até os 2 anos de idade. Afastar os pequenos dessas atrações tecnológicas não é tarefa fácil. Confira as dicas no quadro E Agora, Mamãe? Olá! E Agora, Mamãe de hoje vai abordar um tema difícil para os pais, hein? O contato das crianças com a tecnologia. Que limitar o acesso dos pequenos aos tablets, aos videogames, à própria televisão, aos brinquedos cheios de botões e luzes aí que agradam as criançadas, é complicado, não é?
Pois é, mas sabe que a Associação Brasileira e até a Associação Mundial de Pediatria, eles indicam que as crianças não tenham acesso a muitas telas até os 2 anos de idade. E aí, esses estudos mostram diversos prejuízos que isso pode causar para a audição, para a concentração e até para o desenvolvimento cerebral dos pequenos. Mas claro que no mundo que a gente vive, isso é quase que impossível, né? As crianças têm acesso não só em casa, às visitas com os parentes, nas escolas, nos berçários e tudo mais. Então a gente vai de novo sugerir aqui que os pais aprendam a dosar esse acesso das crianças às tecnologias. É claro que a gente também gosta, a gente também faz o uso desse tipo de recurso, mas a gente mostra para os pequenos que existem outras opções de entretenimento, outras opções de recursos de busca por informação, não só aquele famoso site ali da internet. E a criança em fase de desenvolvimento, ela é muito aberta a receber todos esses tipos de informação, todo esse tipo de sugestão. A minha dica de hoje fica para vocês limitarem o uso diário. Vocês podem estipular aí, de acordo com cada faixa etária, o que ela pode usar, o horário em que ela pode usar e o tempo de permanência que ela pode ficar com esse tipo de recurso. Você não vai estar alienando, você vai estar permitindo, mas de um modo educativo e de um modo construtivo. Fora esse tempo, também vale a pena você propor outras atividades e dar opção para a criança poder escolher. Então ela não pode fazer isso, ou ela não pode usar o videogame agora, ela não pode usar o tablet agora, ficar no celular nesse momento, mas o que ela pode fazer? O que é tão agradável ou até mais agradável como? Dar essas outras sugestões para eles. Isso também você vai estar ajudando os seus filhos a estabelecerem vínculos, a gostarem, a aprenderem, a criar um gosto por outro tipo de atividade e não ficar só nessas atividades individuais que exigem muitas vezes pouca concentração, não muita socialização ou uma socialização muito virtual. Então você vai contribuir aí para a educação dos seus filhos de um modo muito mais amplo. E agora a Mamãe de hoje se encerra por aqui. Nos encontramos na próxima vez. Obrigado pela sua companhia. Depois do intervalo, você vai ficar sabendo por que o etanol é a pior opção de combustível no momento. Aguarde um instante e voltamos já.